o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém. Sente da glória a Deus. Na verdade, até eu ressaltei quarta, inclusive pensando no culto de quarta até hoje. E olhe, tem momento em nossa vida que a gente não tem força de orar. Tem momento. Mas pastor, o senhor sente isso em mim? Eu sinto isso também. Porque eu não sou de ferro. Eu sou um ser humano. Mas é porque a nossa fé, ela possui nível. Tem dia que você está com a fé lá em cima. Tem dia que não. Ela fica ali, ó. Aleluia, glória a Deus. E tem dia que eu não tenho força, aquele vigor de orar. Sou claro em dizer aleluia, isso. glória a Deus. Mas quarta-feira, estou pensando até hoje no culto de quarta. Quem não veio, perdeu. Mas quem veio, não vai esquecer. Porque Deus tratou. Aleluia. Não porque eu estava orando, mas porque a igreja estava orando. Quando a igreja ora em uma coletividade, em um mesmo propósito, em um mesmo espírito, Deus trata. E estava aqui. É por isso, irmão, que tem pessoas que saem correndo e coisa e tal. Então me deu vontade, né? Me deu vontade. É aquela coisa. Dá vontade realmente de correr. E dá vontade disso. Entendeu? Mas dá vontade, sabe? E é isso. Quarta-feira, realmente, Deus guardou. Eu creio na operação do poder de Deus. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Nós, na verdade, ia dar a oportunidade das irmãs, era o culto das irmãs, mas eu puxava a orelha, né, dizendo assim: hoje é culto de ensino, né? Aí eu, tudo bem, culto de ensino. Mas porque eu falei quarta que era culto das irmãs, não foi isso? Mas é culto de ensino. E amém. E vamos falar um pouco aqui, irmãos, sobre os improváveis. Os improváveis de Deus. Eu era um deles. Eu creio que cada um tem aqui a sua história. Eu acredito. Você não é nem para estar aqui, né? A sociedade olhava para você e dizia: este aí, esta aí. Mas é Deus que faz o projeto. Aleluia. Quando Deus faz o projeto, Ele muda tudo. E eu li no trabalho acerca, primeiro, eu não vou nem prolongar em cada personagem, porque eu fiz tanto e eu sei que eu não vou conseguir falar tudo isso. Mas eu fiquei meditando nesse homem, Abrão. Mas pastor, ele não era Abraão? Sim, depois mudou o nome dele, o Senhor, não é isso? Porque Abrão significa pai exaltado. E Deus não quer ninguém exaltado, e sim se humilhando. O nome às vezes tem tudo a ver. Por isso que nós vamos falar também sobre Jacó. O nome dele não é muito agradável. Mas tem gente também aí crucificando Jacó. E não faça isso. Eu queria ter pelo menos 3% da fé de Jacó. Não crucifique Jacó. Ele foi um dos homens mais íntimos para com Deus. Jacó. Até porque tem uma nação aí poderosa, está em guerra, mas o nome da nação qual é? Israel. Se Deus não tivesse mudado o nome de Jacó, seria, né, Jacó, a nação Jacó. Mas é Israel, porque Deus mudou o nome. Mas Abrão, ele tinha um pai que não era adorador do Senhor. A pior coisa, sabe o que é, irmão? É a tradição. Tradição. Você vê pessoas em oferendas, fazendo orgias e magia, e criancinhas olhando os pais, fazendo aquilo ali. A criança vai crescendo, aprendendo a tradição dos pais. Eu não acredito que Abrão era o bambambam, o
melhor, porque ele via o pai, Terá, idolatrando. Sim ou não? É culto de ensino. Ele via. E ele não tinha intimidade com Deus, ele não conhecia Deus, até o Senhor o chamar. Porém, eu li aqui em Gênesis, capítulo 11, 27 ao 32, eu nem vou pedir para os irmãos lerem, mas medite nesta passagem aqui, de Gênesis 11, 27 ao 32, que antecede o texto que nós lemos. Um homem, que é o pai de Abraão, projetando, fazendo o seu projeto, mas Deus tinha o melhor para Abraão. Eu quero te dizer uma coisa, você não era, repito, para estar aqui, mas Deus projetou a sua vida, Ele desenhou a sua história, e você está aqui nessa noite, porque Deus quis assim, Ele desenhou isso, Ele projetou isso, e talvez os seus pais, os que te criaram, não quis assim, mas é Deus que projetou isto que você está fazendo aqui nessa noite. Isso é de Deus, você pode ter certeza. E irmão, nesse texto que eu li, Abraão 12, Gênesis 12, antes, em Gênesis 11, 27 ao 32, está um homem projetando, vamos embora para tal canto, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E esse homem morre com 205 anos. Aí chega a vez do Senhor. Abraão estava em determinado lugar, e Deus fala assim, Abraão, ele nunca tinha ouvido essa voz. Abraão, e ele fica assim, quem é? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. E o interessante é que aquele homem acreditou. A melhor coisa é você acreditar na voz de Deus. Se nós estamos aqui, irmãos, aprendendo a palavra do Senhor, nós temos que acreditar no chamado de Deus. Todos que vêm aqui têm um chamado, e Deus se responsabiliza pelo seu chamado. Pode ter certeza. Deus te chamou, então Deus se responsabiliza por você. Esse homem era improvável, até porque olhava para Abraão e não dava nada por ele. Mas a visão de Deus é diferente da visão do homem. O homem, ele tem uma agilidade, uma tendência de olhar por fora e dar o veredito, e julgar. Não é isso? Mas Deus conhece o homem por dentro. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele sonda e ele prescruta, ele conhece o homem por dentro. E olhavam para Abraão e diziam, daí não sai nada. E Deus, eu sempre falo nas pregações e nos ensino, aí Deus vai e escolhe uma pessoa já de idade avançada. Talvez você não faria isso, mas Deus faz, porque os caminhos de Deus é diferente dos nossos caminhos, é mais alto. Os pensamentos de Deus é elevadíssimo. E Deus, ele chama esse homem, ele acredita, e ele caminha com uma mulher que era muito fértil, produtiva. Era assim? Não era assim. Além da idade desse homem, e ele tinha uma companheira, Sarai, que era estéril e estava também avançada de idade. Mas olha, Deus, ele não conhece problema que não possa resolver. Aleluia. Qual é o seu problema nessa noite? O meu problema é financeiro. Deus vai resolver. O seu problema é espiritual. Deus, ele vai resolver. Se você se entregar como Abraão se entregou. Eu não posso me aprofundar só em Abraão, porque tem muitos personagens. Mas esse homem acredita,
E no decorrer da história, para avançar mais, ele passa se usando. Você sabe aquela coisa, por exemplo, a Rosana é nova convertida, ela entrou na igreja, estou fazendo uma comparação, uma conjectura, e ela é nova convertida, e aí ela está com todo vigor, né? Todos os novos convertidos, eu lembro de mim quando eu era novo convertido, ela é uma figura, eu novo convertido. Porém, você sabe qual é, na verdade, o que Deus mais quer? É a permanência. Porque tem muitas pessoas que correm aquela coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Eu já disse muitos, né? E correndo para querer fazer as coisas. Isso cansa, irmão. Você sabe qual é a melhor coisa? É a permanência. Abraão, uma pessoa de idade, ele vai ali no começo, a fé, aquela coisa, e passa-se os anos. Olha o que o profeta disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no começo dos anos. Foi assim? No meio. Quando você está indo. É por isso que Deus, ele trabalha assim. Você está caminhando e você chega no meio. Você está no meio. Irmão, se você fazer isso aqui, ó, olhar para trás, puxa, eu já andei tudo isso e eu tenho que andar tudo isso também. Não faça isso. Ande por fé. Aleluia, E não por vista. Você sabe o que aconteceu com Abraão? Ele caminhou, chegou no meio do caminho. É claro que teve alguém que incentivou, mas a Sarai já estava de idade também, cansada. Cadê a promessa? É porque assim, nós somos assim, Deus prometeu, eu quero para agora. Mas não seria uma novidade se nós fosse ligeirinho para a presença de Deus? Não seria uma novidade? Nós pedimos para Deus se apressar para resolver nossas causas, não é isso? Mas já pensou se nós fosse rapidinho, ligeirinho? Como você vai para o trabalho? Pegando um ônibus. Uma vez eu ouvi uma senhora que eu acho que ela corria mais do que eu, atrás de um ônibus, e ela era cristã, mas corria, e Deus fala comigo no trabalho e disse: se fosse para minha casa assim, não seria uma novidade. E eu me entristeci por dentro, porque às vezes acontece comigo. Por isso que eu ressalto, eu sou o principal dos pecadores, tá? É assim. Porém, Abraão chega no meio do caminho, Sarai ali também desesperada, e olha para a serva e diz: não vai vir essa promessa. Então é o seguinte: coabita com ela. Não foi isso que o Cristo fala no decorrer? Coabita. E ali Deus estava vendo. Deus poderia descer e dizer: opa, não faça isso. Não. Deus, ele respeita tuas atitudes, teu livre-arbítrio. Você faz se você quiser, só apenas espere o tempo de Deus. Aleluia. Quando você espera, quando é no tempo de Deus, acontece, tá? E aí, deu no que deu, né? Coabitou com Agar. O que é que nós estamos vendo aí em Israel? Os descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac. Por causa de quê? Só apenas 13 anos tinha que esperar. Só. Já estava no meio do caminho. E aí quiseram ajudar Deus. Olhe, não queira ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele só quer que você respeite o seu chamado e obedeça. Aí o resto é com ele. É com ele o resto. Não queira ajudar Deus. Quiser ajudar Deus, deu no que deu aí, né? Porém, Deus, ele cumpre. Depois de 13 anos, nasce o filho da promessa, Isaac.
E aí Deus certamente disse: olha aí, fiz ou não fiz o que prometi? Quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Pastor, estou esperando há 2 anos. Só 2 anos? Abraão esperou 25 anos. Mas o que foi mais interessante na vida de Abraão, certamente não vou falar tudo isso aqui, certamente, o que foi mais interessante na vida de Abraão não é porque nasceu Isaac, é porque um certo dia, Deus ele coloca ele à prova. Qual é a sua prova? Qual é? Quando Deus prova, é que Deus confia. Você sabe o que é que Deus fica tão triste? É quando Ele vai provar alguém e essa pessoa escandaliza e essa pessoa decepciona Deus. Você está numa prova de fogo? É porque Deus confia em você. Quando você é provado, é lapidado, é que Deus fala assim: eu confio nele. E o inimigo diz: eu só quero ver. E Deus apostou caro na sua vida. Preste bem atenção nesse ensinamento. Se você está sendo lapidado, provado, testado, é que há alguém no céu que confia em você. Quando Deus me prova assim, fala assim: você me provou dessa forma, eu confio em você. E quando uma pessoa é provada, que retrocede, que o inimigo fala: cadê o teu filho? Cadê a tua filha? Imagina como fica o coração de Deus quando alguém retrocede por causa de uma prova. Ah, Senhor, o Senhor me provou que eu não suportei. É antibíblico isso. Deus, ele conhece a estrutura de cada um e ele jamais vai provar você além das suas forças. Jamais. E Abraão, ele esperou 25 anos, porém mais interessante na vida de Abraão é quando Deus vê o menino. Eu não sei se essa idade dessa criança, da outra, dessa outra aqui, do Renatinho, enfim. Mas aí Deus olha e diz: olha que coisa bonita ali, o pai e o filho andando junto. Abraão, o sentimento de Abraão era muito forte por Isaac. Sara, nosso filho está na idade, sabe? E Deus fala assim: Abraão, meu Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Está aí o prometido, né? Fiz ou não fiz? Fiz, Senhor. Só que tem uma coisa. Pode falar, Senhor. Abraão não era presciente. Talvez ele disse: pode falar, eu já tenho tanta experiência. E enfim, você tem? Nós vamos ver se você tem essa experiência. Leva o teu filho, o teu único filho. O que estava no coração de Deus não era Ismael, era Isaac, o prometido. Era coisa boa, de qualidade. E Deus disse assim: ó, leva o teu filho, o teu único filho, Isaac. Deus expressa o nome, Isaac, e leve ao monte Moriá, e ali sacrifique ele a mim. O Senhor quer que eu leve Isaac e o sacrifique? Isso mesmo. Como é que ficou o coração de Abraão por dentro? Só Deus sabia. Só. Porém, ele poderia falar para Abraão e Sarai. Mas por que Deus não falou? É porque Deus conhece a estrutura. Jamais Sara liberaria. Ela pegaria a criança, não. E aí ia atrapalhar as coisas.
Deus sabe o que faz. Ele chama Abraão, vem cá, bonitinho, vem pra cá, vem cá. E nem fala também para o menino: ó, leva o teu filho Isaque e leva para o Monte Moriá e sacrifica. Ele, em silêncio ali, ó, pega o menino de madrugada. A mulher estava lá virada, talvez ele saiu assim, ó, né? E não quis acordar o problema, porque ela não ia deixar. Medite nessa palavra. Meu Deus, eu preparei tudo isso aqui, mas é conforme o Senhor quer, é conforme a vontade do Espírito. Aleluia. Mas eu falei tantos personagens, tantos, mas é conforme Deus quer. Porém, Deus, ele conhece o homem. Abraão leva o menino para o monte. E uma outra coisa interessante, Isaque viu muitas vezes Abraão fazer sacrifícios. E quando chega no Monte Moriá, está ali a lenha, está o cutelo, que é o machado, e o menino fica só assim, ó. Mas meu pai sempre leva um cordeiro, sempre leva uma ovelha, e fica: pai, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, meu filho. O senhor está com a lenha aí, ó, o machadinho, porém, cadê o cordeiro para o sacrifício do pai? Isso é muito forte, irmão. Aleluia, Jesus, aleluia. O que você tem feito para Deus, para chamar a atenção dele? O que é que você tem feito? O que é que você fez para Deus, para chamar a atenção de Deus? Eu sempre, no particular, eu converso com Deus no trabalho, em casa, mas eu falo assim: Senhor, para chamar a tua atenção é uma coisa muito difícil. Aleluia. E sabe, nós queremos status, nós queremos bênçãos e mais bênçãos, mas o que é que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Deus? Aleluia, Jesus, aleluia. Porque Deus, Ele quer isso, que alguém chame a atenção dele. Você pensa que é qualquer coisa? E Abraão fala assim: bom, o cordeiro, meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Mas depois ele fala para o menino, e olha que menino obediente. Se fosse um menino que não tivesse obediência, saía na disparada. E eu quero ver Abraão pegar. Vai atrás de um menino desse, corre atrás do Renatinho, Cícero José, ou eu atrás do Renatinho. Duvida alguém pegar o Renato, o Renatinho. Vai, pega não. E aí, ele obediente, ele faz ainda assim, ó, e entrega-se totalmente ao pai. O pai o amarra, coloca em cima do holocausto, e Deus só olhando para a atitude de Abraão. Deus está agora no seu trono, olhando para os nossos corações por dentro, e Ele está vendo nossas atitudes, nosso comportamento, nossa trajetória, sabe? Quer chamar a atenção de Deus? Quer? Não é fácil, não é. Porém, meus irmãos, ele amarra o menino ali, e ali, quando ele vai levantar o machado, aí Deus brada e diz: Abraão, não faças tal. Agora eu sei que você teme a mim, que você me obedece. E olha, eu vou te abençoar de uma maneira extraordinária por causa dessa tua atitude. E pasme, Abraão hoje é um dos homens mais respeitados da palavra de Deus, da santa palavra de Deus, por causa dessa atitude.
Você quer arrumar problema? Aleluia, glória. Vai lá em Israel e fala mal de Abraão. Vai, só tenta. Mas é muito respeitado Abraão em Israel por causa dessa atitude. E Deus muda. Teu nome agora não será mais Abraão, pai exaltado. O teu nome agora será Abraão, pai de numerosas nações. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Somos descendência de Abraão. Você pode ter certeza, pela fé. Por causa da atitude de Abraão, está aqui descendentes de Abraão. Pela fé, pessoas abençoadas, porque Deus abençoou Abraão. Então todos que são descendentes de Abraão estão debaixo da bênção de Deus. Pode ter certeza disso. Mas pastor, eu não sou rico. Riqueza não é ser abençoado. Tem ricos que são amaldiçoados. Também riqueza não significa que todos os ricos são amaldiçoados. Não. O problema é a pessoa amar o dinheiro. Não é o dinheiro o problema. Oh, aleluia. O problema é o amor a ele. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E por causa disso, muitos se transpassaram de dores. Porém, Abraão foi exaltado. E nós somos, na verdade, descendência de Abraão pela fé. Aleluia. Outro homem que Deus levantou, que era improvável, misericórdia. Não vou nem falar de Jacó. Vamos falar de Jacó, você conhece a história, mas vamos falar de José. José, ele, um rapaz sonhador. Quem é que não tem sonho aqui? Eu mesmo sonho. Eu sonho às vezes por noite, às vezes 3, 4 vezes. Sério, diversificado. Às vezes 4 vezes 3 em cada noite. Então todos nós temos sonho. Porém, José, ele era o mais velho, né, assim temos que ir com Raquel, mas no total ele era um dos mais novos, né? Tinha Benjamim que era o mais caçula, não é isso? Porém, José, ele era sonhador, irmão. E isso não é um problema. O problema é nós contarmos nossos sonhos às pessoas erradas. Atrapalhou ali, sabe? Talvez seria outro projeto que Deus assim tinha, mas atrapalhou. Ele vai com ansiedade e conta aos irmãos, né, um certo sonho. Era um improvável, porque talvez os outros, sou eu, o primogênito, que Deus vai levantar e coisa e tal. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele não trabalha na visão humana, e sim na visão divina. E José conta, e aí o pai, para completar, faz ainda uma túnica muito bonita, coloca ali nele, e ele ali, não sei como era o espelho da época, e olha, você não se via quase nada, era tudo ofuscado, você não se via quase nada. Era melhor olhar nas águas. Quando você olhava nas águas, via o reflexo. Mas em espelho, hoje, se tem cada espelho, né, transparente, um espelho que você vê qualquer coisa assim, não é isso? Mas antigamente não. Mas quem sabe ele se olhou assim nas águas, ou no espelho da época, e gostou. Porém, ele com aquelas vestes, ainda vai, como se fosse provocar os irmãos. Por causa de quê? Sonhos que não era para ser contado. Você tem sonho? Conte seu sonho. Converse com seu sonho só com Deus, irmão. Ou a pessoa que você confia, ou seu cônjuge, né? E ficar por aí, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, eu sonhei aquilo outro. Amém, amém. Mas em termo assim, eu quero dizer, é que José contou o sonho às pessoas erradas. Ou você conta para a pessoa de confiança, ou não diretamente para todo mundo.
E ele contou ali. E ali os irmãos, eita, então quer dizer que tu agora vai reinar sobre nós. Tu é o improvável, rapaz, tu é o mais novo, né? É rejeitado. Mas a visão de Deus é outra com José. E olha o que aconteceu na vida de José. Uma pessoa improvável, olha o que aconteceu. Ele é vendido aos ismaelitas, não é isso? É levado para o Egito, distancia-se do pai. Eu meditei nesse trajeto aí. Ele fica distante do pai. Agora, olha como os irmãos de José são. Leva a túnica melada de sangue, um homem já de idade, ele poderia ter um infarto e morrer. Por causa de quê? De uma mentira. Ele não tinha morrido, ele foi vendido. Mas ele não pensou na saúde do pai. Chegou e disse, ó, aquele que tu amas, ou, olha aí, ó, essas são as vestes de José. Uma fera o devorou. Agora imagine, será que Jacó, eu já meditei muito nisso, Jacó, ele vendo seu filho saindo da tenda, porque Jacó mandou ele ir até seus irmãos. Quem sabe, ele vendo seu filho, talvez o seu filho até olhou para trás e fez assim, ó, já o pai, aquela visão ficou no memorial de Jacó, e talvez foi o arrependimento da vida de Jacó em liberar o seu precioso filho para longe, e a fera o tragou. Foi o que disseram. Será que Jacó, ele dormia em paz porque perdeu José? Eu acredito que ele passou muitas noites sem dormir. Eu acredito. Naquele tempo, não tinha esse remédio para dormir. E eu acredito que ele sofreu muito. Olhe, Deus, ele conhece o nosso sofrimento. Talvez você nem sabe expressar o que você passa, o que você sofre, mas Deus sabe. Eu sempre falo de uma palavra, né? Deus, ele conhece o homem, sabe o que o homem sente, mas o homem não sabe o que Deus sente. Mas Deus conhece-nos. E aí, olha, aquele homem, aquele moço improvável, estava distante, levado para o Egito, chorava certamente a ausência do pai, a saudade do pai, mas foi somente 6 meses, foi assim, distante do pai. Foi isso? Quem lembra quantos anos ele passou distante do pai? Quem quer acertar ou errar? Vou falar 3 datas. Culto do ensino, para ninguém ver, porque o tempo voa. 17 anos, 3 anos ou 13 anos? 13. Ficou fácil, né? 13 longos anos distante do pai. Aquele moço certamente sofreu muito, mas depois de 13 anos, aquele que era improvável, ele tornou-se o homem, um dos homens mais poderosos do Egito. Eu quero te dizer uma coisa, você pode ser chamado de improvável, mas quando a bênção vier, o inimigo vai ter que sair da sua frente e vai dizer, realmente, grandes coisas fez Deus por estes, por isso estão alegres. Deus é perito em sabe o que? Preparar uma mesa não é em manancial, não. Isso quem faz somos nós. É fácil preparar uma mesa no manancial. Ele é perito em preparar a mesa no deserto. É quando não tem nada. Deus é perito em fazer isso, em mudar a história, em fazer com que seus inimigos assistam o seu triunfo, mesmo no deserto. Glória a Deus. Deus é assim. E aí, os irmãos de José, quando vê Zavenat Paneia, ou seja, no original, o Salvador do mundo, até o tipo de Cristo, José. E quando olha
aquele homem poderoso era o irmão deles. Mas também José teve umas falhazinhas em querer se vingar, né? Mas não vamos falar disso agora não. Porém, outra pessoa improvável. Quem lembra de Moisés? Eita! Moisés, improvável. Moisés teve 3 fases na vida. Primeira, fácil, né? No Egito, príncipe, né? E era príncipe. Ele foi cuidado ali, criado pela filha de Faraó, príncipe. Ele era príncipe ali. Porém, Deus olhou para ele e disse: o negócio aí tá bom, né? Reinando, ó. Mas esse não é o projeto que eu desenhei. Esse é só o começo. Mas eu vou permitir algo. E Deus permite que ele lute com o egípcio, mate ele e enterre na areia. E ali, opa, ninguém viu. Mas tem uma coisa: Deus viu. Deus viu. E ali Deus estava fazendo, na verdade, o seu desenho, o seu projeto. Talvez você fale: mas Senhor, qual é a minha tarefa nesta terra? Deus, Ele sabe. Ele está desenhando um trabalho para você. Você pode ter certeza. Ele está projetando. Mas primeiro, você tem que ser lapidado. Deus nunca usou alguém sem antes essa pessoa ir para o deserto. Até o Criador, o Salvador do mundo, antes de começar uma grande e excelente obra, ele primeiro teve que ser testado no deserto por 40 longos dias e noites. Mas Deus, você primeiro tem que ser lapidado. Você está passando pelo deserto, é alguma coisa que Deus quer fazer com você, para que o nome dele seja glorificado. Irmão, é assim que Deus trabalha. Primeiro o deserto, depois Deus agora fala: você foi aprovado, minha filha, você foi aprovado, meu filho, agora vamos para a grande obra, uma grande missão para você, porque eu confio em você. Agora, Deus leva uma pessoa para o deserto, e essa pessoa retrocede. Irmãos, não é digno das coisas de Deus. A Bíblia ressalta que todo trabalhador, quando pega no arado, é isso? Pegou no arado, ele tem que ir para frente, olhar para frente e não olhar para trás, porque se olhar para trás, não é apto, não é digno ao reino dos céus. Deus não gosta de quem olha para trás. Na verdade, o justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Ele não vive daquilo que ele enxerga. Olha lá, Ló olhou para as campinas verdejantes lá de Sodoma e disse: meu caminho é por aqui. E Abraão disse: então vou pelo deserto. Mas Deus fez propósito na vida de Abraão e abençoou Abraão lá no deserto. E a situação de Ló, mesmo indo sentido as gramas verdejantes de Sodoma e Gomorra, terminou saindo com uma mão na frente e outra atrás, porque andava por vista. Deus não te chamou para andar por vista. Ele te chamou para você andar por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E, irmãos, Moisés, ele no Egito, está tudo bem, de repente ele vê 2 patrícios, né, hebreus, brigando, contendendo, chega: vocês 2, por que vocês são irmãos? Por que essa briga toda? E aí, ele querendo ajudar, né? Por isso que, às vezes, né, tem pessoas ingratas, que a pessoa ajuda, porém, em vez de agradecer, você fala: peraí, você quer nos matar como você fez com o egípcio? Aí ele temeu. Como é que é?
Fiquei sabendo que você matou um egípcio e enterrou. E já estão sabendo por aí, já estão no seu caos. Ele, fugiu. E Deus permitiu que ele saísse do Egito e ninguém tocou em Moisés. Sabe o que isso significa? É que Deus, ele tem um escudo protetor. Ele fez promessa para você. Ele tem um projeto na sua vida. O diabo não pode te tocar. Pode ter certeza. O inimigo não pode te tocar. Por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida. Ele sai dali, ninguém toca nele, e ele vai para o deserto de Midian. E ali no começo, está ali afoito, coisa e tal, tem todo o saber, a ciência ainda do Egito, estudou muito no Egito, e Deus olha e olha. Deus é paciente. Nós é que somos impacientes. Mas Deus é paciente. Passa-se um ano. E Moisés ali começa a se estabelecer ali. 2 anos, 3 anos. Ainda sabe de muita coisa. Ainda tem ciência do Egito. Não vou te usar agora. 5 anos, 10 anos. Ainda tem conhecimento aí. Sabe ainda de muitas coisas. 40 anos se passou. O homem já está com 80 anos. Mais ainda idoso que Abraão, quando foi chamado em Ur dos Caldeus. E aí, 80 anos. Aí Deus olha, ele está pronto, está lapidado. Aquele homem com aquela barba, coisa e tal. E já não se expressava como no começo, lá no Egito. Era príncipe, era pesado de língua, se tornou. E ali cuidando das ovelhinhas. E chegou o momento de Deus mudar a história de Moisés. Ele olha, caminha pelo deserto, cuidando das ovelhas, e ali houve um barulho por trás do monte. Barulho de fogo. Se eu disser que Moisés não viu sarça pegando fogo, você pode... Isso é antibíblico. Por quê? Deserto é frio ou é quente? Quente. No Oriente, que diga. Ele viu muita sarça, muitos matos pegando fogo. Ele viu muitos. Mas aí, Deus chama a atenção de Moisés de uma forma diferente. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus sabe chamar a atenção do homem. Se possível, ele vai fazer coisas que, sabe, você não vai nem imaginar. Mas, Deus, ele projeta, faz coisa e ele sabe fazer para chamar a tua atenção. Ele começa ali a pegar fogo numa sarça. Deus vê uma sarça pequena, muito animada. E ali Deus desce em uma teofania e começa a sarça a pegar fogo. Moisés olha, que barulho é esse? Depois ele veio. Uma sarça pegando fogo. Mais uma grande coisa. Eu já vi tanto isso. Sarça pegando fogo. Ela está pegando fogo. Mas peraí, se ele tivesse relógio, ele fazia isso aqui. A sarça que pega fogo é 5 minutos, 7 e já. Mas é Deus chamando a atenção do homem. Aleluia. Deus sabe chamar a tua atenção. Quando as coisas estiver até mesmo apertando, é Deus chamando a tua atenção, porque Ele tem uma grande obra para você. Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma grande obra, mas primeiro você tem que ser provado como ouro no fogo. E aí Moisés olha e diz, 15 minutos, meia hora, e fala, eu já vi, estou enriquecendo o texto, tanta sarça pegando fogo, mas por que essa não se consome? Não, eu vou de perto ver essa maravilha.
família. E quando ele vai se aproximando da sarça, que é Deus que desceu ali uma teofania, a região torna-se santa. E quando ele vai se aproximando, a voz brada e diz: Moisés, Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Quem é, Senhor? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo lá no Egito, e agora eu te comissiono para que você vá lá e liberte o meu povo, porque eu tenho visto o seu sofrimento. Oh, aleluia. Você está sofrendo, entenda o ensino nessa noite. Deus está vendo. Glória a Deus. Porque Deus, Ele sabe, Ele vê e Ele conhece. Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Glória. Você quer glorificar os céus quando estiver apertando o sapato, quando estiver apertando a prova, as coisas, é Deus confiando mais em você. Pode apertar da maneira que for, mas tem uma coisa: Ele não vai destruir o barro que criou, Ele só está lapidando para Ele usar no tempo propício, no tempo certo, naquele dia. Glórias a Deus. Mas é Deus lapidando. Ele está vendo a sua causa, pode ter certeza. E ali, Oh, aleluia. mas Senhor, mas quem sou eu para Faraó me ouvir? Eu sou, sabe, um coitado, não usa ninguém. E Faraó é um homem terrível, sem Deus. Eu serei contigo. Mas Senhor, manda Arão. Arão tem os livros e o conhecimento. Meu negócio é com você. Eu estou chamando você. Eu me responsabilizo por você. Ou seja, Deus, quando chama o homem, não adianta você dizer: manda fulano, manda Beltrano. Ele canta melhor, ele prega melhor, ele ensina melhor, ela louva melhor. Não, é você que Deus quer, porque você é o improvável para os homens, mas Deus é perito em mudar situações de uma pessoa improvável e tornar-se provável. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. E ali ele insiste com o Criador. Fala: tudo bem, você quer ver milagre, né? Então o ser humano é conforme ele crê mais naquilo que vê. Então, o que é que você tem na mão? É uma vara de pastor. Jogue no chão. Quando jogou, torna-se uma serpente. Sim ou não? Sim. Tudo bem? Senhor, mas tem uma coisa. Eu vivi 40 longos anos lá dentro. E olha, Senhor, eu conheço James e Jambes. Ele faz isso, meu Senhor. Ele joga e torna-se serpente. Isso não é novidade, eu já vi muito isso. Ah, então tá bom. Coloque sua mão no seu peito. Colocou, é isso? Aí, tira. Estava com leprosa. Meu Senhor, coloque de volta. Quando colocou, agora tire. Estava normal. Você viu James e James fazer isso? Não, Senhor, eis aqui o teu servo. E ele foi, e pasme, foi um dos homens mais íntimo para com Deus, Moisés. Até mesmo mais íntimo do que o profeta Elias. E eu vou dizer a você por quê. E parece que eu vou ficar em Moisés. Olhe, Moisés, ele se aprofunda tanto numa intimidade, e Deus quer isso. Ele não quer ver o filho distante dele. Mas tem uma coisa, observe, quando o filho quer se distanciar de Deus, Deus ele respeita. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele se afasta do pai. O pai é uma tipologia de Deus. O pai foi atrás dele quando se perdeu? Não. O pai estava em casa, esperando
esperando o filho regressar. Mas o pai sabia que o filho poderia regressar. Ele não vai atrás. E aí aconteceu que Moisés, ele se aprofunda numa intimidade tão grande que ele se torna um dos maiores legisladores de Israel. A ponto de quê? A ponto de Deus olhar para ele, chamar ele no Monte Sinai. E Deus disse: Moisés, sobe aqui. Deus não pegou na mão dele e disse: venha, eu te ajudo, tu está com 80 e tantos anos. Não, sobe. E o monte fumegando, tremendo de um lado e do outro, ele se segurando com mais de 80 anos de idade. E Deus disse: sobe, Moisés. E o monte fumegando. Aleluia. Deus quer ver o seu esforço. Ele poderia fazer assim: ó, com o meu poder, seja arrebatado aí e venha até aqui. Mas não. Ele viu o esforço de Moisés com mais de 80 anos, subindo naquele monte alto e chega lá em cima, cansado. Era ser humano. Deus não cansa, mas o ser humano cansa. E ali Deus olha e diz: Moisés, permita que eu destrua este povo e eu faça de você um povo mais forte e mais poderoso. Olha o que Deus fala com aquele homem no monte. Como é que é, Senhor? Permita que eu destrua todos os israelitas e eu faça de você um povo mais forte e mais poderoso, porque sou perito em fazer isso. E aí Moisés fala: então eu vou ser mais poderoso ainda. Sim, vai ser. Só que tem uma coisa, Senhor. E Deus olhou assim, ó. O que diriam os egípcios? O Senhor, Deus longânimo, tira do Egito e não teve paciência no deserto. Querem que fale mal de ti? Mas Moisés, esse povo é de tua servir. Eu vou destruir esse povo. E ali ele falou assim: Senhor, se tu destruir esse povo, risca o meu nome no livro que tu escreveste. Você não entendeu, só 3 deu glória. Se o Senhor destruir essa nação, eu quero que destrua a mim. Mexeu com esse povo, mexe comigo também. Então mata-me também. Aleluia. Deus olha para ele e diz: coisa rara eu estou vendo. Talvez se fosse eu, ou ele, ou ela, tudo bem, Senhor. Então vai de mim aí um povo mais poderoso, né? Mas ele não disse isso. E depois Deus disse: tudo bem, eu não vou destruir esse povo por causa da tua intercessão. Mas também tem uma coisa. Que coisa, Senhor? Pode se retirar daqui com este povo, que eu não irei com vocês. Então, se eu não vai, não irei. Então tem uma coisa: eu também não arredarei o pé desse monte se tu não fores comigo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, nós temos que parar de ser tímido para com Deus. Deus quer que você chame a atenção dele. Você quer ser usado, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas falta intimidade com Deus. Falta isso. Chame a atenção dele para Deus te usar. Sabe, qualquer coisa entristece A, qualquer coisa entristece B. Sabe, Deus está cansado. Talvez ele fala: se houvesse um Moisés, se houvesse um Abraão, se houvesse um Jacó, um Isaac, um Jó, eu estou procurando e não encontro. Hoje não podemos falar nada. Os crentes retrocedem. Isso é falta de intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus pode ser lapidado, bater de um lado, bater de outro.
ele marcha, ele não para, ele não retrocede, porque tem intimidade com Deus. É os crentes de hoje que, olha, é uma coisa, você tem que medir palavras, você não pode falar determinadas coisas. A uma pessoa eu disse, o diabo está furioso com você. Eu disse isso e essa pessoa disse, irmão, o pastor disse que o diabo está furioso comigo. Eu também não vou mais para a igreja. Então agora o diabo está alegre com ela. A outra disse, você precisa melhorar. Saiu da igreja também, não prosseguiu, porque eu disse, você precisa melhorar. Então nós pastores, nós temos que ter uma psicologia para falar com determinadas pessoas. Nós também tem uma coisa, tem crente que o pastor dá uma chicotada, uma lapidada, ele permanece o mesmo, porque a visão dele é outra, é espiritual. Ele ou ela tem intimidade com Deus. Pode vir um chicote que vir, ele ou ela permanece. Gente que muda como um camaleão, você não pode falar nada, você não pode dizer nada, falta intimidade. Deus disse para Moisés, olha, tem uma coisa, eu não irei com vocês, se o Senhor não for, também eu não saio daqui, nem que o Senhor me mate a mim também. E o Senhor gostou da atitude de Moisés. Deus está procurando Moisés nessa terra, e o negócio está difícil, está difícil. Glória a Deus. Ô glória que é sua. Eu não irei com vocês, mas tudo bem, Moisés, eu vou mandar um anjo, tá bom assim? Não quero presença de anjo. Tem pessoas que, misericórdia, tem pessoas que você fala assim, o anjo está aqui, e ele papu, papu. Jesus está aqui. Amém, irmão. Amém. Quem é mais, anjo ou Jesus? Jesus é Deus. Anjo é criado. Você está invertendo os valores. Você precisa adorar. É o Criador e não a criatura. Quando alguém dizer Jesus está aqui, você tem que glorificar. Você tem que exaltar. Porque Ele é Deus. Ele vai vir com poder e grande glória nessa terra. Da baixada bacana, da bacana raia. Eita Deus, tem misericórdia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Faça a diferença. Chame a atenção de Deus. Seja um crente raiz. Seja um crente Moisés. Quando Deus disse, eu vou mandar o anjo, eu não quero presença de anjo. Se tu não fores comigo, com esse povo, eu não saio desse monte, nem que o Senhor me mate. Fique liberto. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Crentes que não sejam camaleão, que fiquem mudando assim, como se fosse camaleão. Ele está procurando raiz. Pessoas como Moisés, pessoas como Abraão, pessoas como Isaac. Deus tem saudade de pessoas assim. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Amanhã tem escola dominical? Sim. Glória a Deus.